Hoje eu vou te contar uma história que talvez você não conheça. A gente sempre lembra de Os Trapalhões com aquele carinho, né? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias fizeram história na TV brasileira com seu humor icônico, mas, como em todo grande sucesso, também tem um lado que poucos conhecem. Hoje vamos explorar as tretas, polêmicas e bastidores complicados desse grupo que marcou gerações. Então fica comigo até o final que eu garanto que você vai se surpreender ao saber o lado obscuro dos Trapalhões. Eu sou o Tom Abduction e sejam bem-vindos ao entretenimento. A origem e as primeiras tretas. Os Trapalhões não começaram como o quarteto que conhecemos hoje. O grupo teve origem em 1966, com o nome Os Adoráveis Trapalhões, formado por Vanderlei Cardoso, Ivon Cury, Ted Boy Marino e Renato Aragão. No início, Dedé Santana era apenas um coadjuvante, mas logo ganhou destaque e se tornou um dos personagens principais ao lado do Renato. A primeira grande mudança no grupo veio com a entrada do Mussum em 1971, quando os três assinaram um contrato com a Record. Nessa época da Record, o grupo se chamava Os Insociáveis, mas essa mudança não trouxe o sucesso esperado. A fama do programa esfriou e só em 1974, com a entrada do Zacarias e a mudança para a TV Tupi, que o grupo ganhou a formação clássica que todo mundo lembra, já se chamando Os Trapalhões. Este programa da Rede Tupi de televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Os Trapalhões. Um show completo. Música e humor em Os Trapalhões. Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Mauro Gonçalves. A chegada de Zacarias não foi tão tranquila quanto parece. Nos bastidores houve bastante resistência, principalmente porque Zacarias, sem a caracterização, não parecia engraçado e era até considerado sério demais. Mas, com o tempo, ele provou seu valor e se tornou essencial para o grupo. Os bastidores tensos e os conflitos internos. Quando os Trapalhões chegaram à Globo em 1977, eles já eram um sucesso, mas esse sucesso trouxe também várias disputas internas. Renato Aragão, o Didi, sempre foi visto como o líder do grupo, mas seu comportamento nos bastidores gerava conflitos. 1976, os Trapalhões estreiam na Rede Globo e estes são alguns dos melhores momentos do primeiro programa deles. Piscito, ela nem olha pra gente. Vai dar confiança olha, pra você? E aquela andando, olha? Qual? Eu gostei daquela que tem duas barriguinhas na frente, olha. Aonde, rapaz? Tem duas barriguinhas aqui na frente, olha. Que isso, rapaz? A mulher tá de costa. Dedé Santana, por exemplo, reclamava do autoritarismo de Renato. Segundo Dedé, o Renato queria controlar tudo, desde as piadas até as decisões criativas do programa. Isso criou um clima de tensão constante, e o Dedé chegou a sair do grupo algumas vezes por causa desses desentendimentos. Na verdade é o seguinte, em 83, quando eles se separam, o roteiro estava pronto da Arca de Noé, e aí eles três saem e falam assim, como que eu vou fazer agora esse filme? O Renato falou assim, não tem problema. No lugar do Dedé, eu coloco um burro. No lugar do Mussum, eu coloco um macaco. E no lugar do Zacarias, eu coloco um viado. Que? Falou isso. Fala pra quem? Na hora da raiva. Cara... Pro roteirista. Falou assim, a gente tá perdido, porque eu fiz o roteiro com os outros três. Ele falou, troca. Cara... Arca de Noé. Entendi. E você entendeu a analogia que ele quis fazer com os companheiros. Entendeu? Caramba. Aí o que acontece? Nessa época, surgiu a possibilidade do Sérgio Malandro
integrar os Trapalhões. Um dos momentos mais tensos foi em 1983, quando uma briga por causa de dinheiro quase separou o grupo definitivamente. Tudo começou com uma capa da revista Veja, que destacava Renato como a estrela do grupo, dando a entender que ele ganhava mais do que os outros. Isso causou uma ruptura e os membros se separaram, formando até empresas próprias. Mas, depois de muita conversa e ajustes nos contratos, eles se reuniram novamente. Que nós tínhamos a Demusa, que era Dedé, Mussu e Zacarias. E ele tinha Renato Aragão Produções. E aí houve uma encrenca entre eles e tal, e quando nós vimos, o Renato falou, vou fazer o filme sozinho. Caramba. Já por causa Dessa desavença das empresas, né? Não era briga nossa, era briga da empresa. Mas vocês chegaram a separar da televisão ali, o grupo? Não, aí, quando vocês foram fazer o filme, o Mussu me liga de manhã, acho que era umas 8 horas da manhã, ele me liga, não tinha celular na época. Ô, compadre, tu viu aí a Última Hora, era o jornal Última Hora lá? Não, o Globo. Tu viu o Globo? Falei, não, o que é? Pô, o Renato tá filmando com o Sérgio Malandro. O Mussu falou, Dedé, eu quero falar com você. Já marquei com o Zacarias, vamos lá no escritório, se encontramos lá 10 horas da manhã no escritório. O Mussu falou, olha, vamos fazer o nosso filme. Eu falei, o nosso filme? Ele falou, vamos fazer o nosso. Quem escreve? Aí o Zacarias falou, Dedé. Ele falou, mas quando? É para amanhã. Eu falei, tá bom. Eu passei a noite escrevendo. Aí, quando eu estava em casa começando a escrever, eu estava lá, tararã, tararã. Eu falei, caraca, vou fazer uma sátira em cima disso, atrapalhando a SWAT. E fiz aí. E foi bom o filme, né, cara? Foi bom, teve público. Dizem que é um dos melhores. Polêmicas pessoais e excessos. Os problemas pessoais também afetaram o grupo. Mussum, por exemplo, era conhecido por seu humor irreverente, mas nos bastidores ele lutava contra o alcoolismo. Seus atrasos e ausências por causa do álcool geravam atritos, especialmente com Renato Aragão, que era conhecido por ser extremamente profissional e bem rigoroso. Oi? Que é isso? Que é isso? Conselho Médicos. Conselho médico o quê? Que conselho médico? Mandou suspender a birita. Renato Aragão, por outro lado, enfrentava críticas por monopolizar as melhores piadas e decisões criativas. Outros membros, como Dedé e Zacarias, muitas vezes se sentiam deixados de lado. Inclusive, há relatos de que o Renato cortava falas de outros atores para dar mais destaque a si mesmo. As melhores piadas ele pegava para ele? Nós descobrimos. E pegava, entendeu? O Ferrugem, que é uma figura histórica da televisão brasileira. Ele é vivo ainda? Vivo. Porra, o Ferrugem, trabalhou na TV Tupi, Caramba. MTV. O pessoal mais recente conhece ele da MTV. Tinha cara de moleque e era bem velho. Exato. Né? Ele trabalhou nos Trapalhões na época da Tupi. Caramba. E aí ele conta uma história que, assim, ele, desde garoto, ele foi um garoto prodígio, né? Ele fazia muito sucesso. E o Renato deu uma rasteira nele. Porque ele falou, esse cara tá aparecendo mais do que eu. Dá as melhores piadas aqui pra mim e dá uma escanteada nele. Com o tempo, a reputação de Renato foi ficando manchada. Surgiram histórias de que ele não gostava de ser chamado de Didi fora das telas e que tinha uma relação difícil com a sua equipe e com seus funcionários. Ia pro camarim do seu Renato, que era o camarim grande. Seu Renato é muito bom, Seu Renato. Se eu chamar de Didi, não acredito. Seu Renato. Aí ele pegava o texto na hora. E tava todo mundo lá e tal. E ele lia o texto, ele falava, porra, essa piada é boa. Aí eu tirava, essa eu vou fazer. Puta, que piada horrorosa, moço, não faz isso aí. Coisa mais sem graça, Zacarias, faz essa. Essa é boa, essa eu vou fazer. Caramba. Então era assim, ele ia escolhendo as boas pra ele e tal. Aí um dia no ensaio, eu só tinha uma fala. Aí eu dei a fala, todo mundo riu no ensaio. Aí o Renato virou pra mim,
Porque o nome do meu pai, o apelido do meu pai artístico era Pituca. Todos me chamavam de Pituquinha. Pituquinha, vem cá. Não fala essa frase, não, porque ela sai um pouco do que está acontecendo no quadro e aí depois eu me perco. Só faz uma cara assim de que você não... Mas não precisa falar essa fala, não. Eu falei, tudo bem, tio, tudo bem. Vamos gravar? Vamos. Vamos só gravar. Ele deu a minha frase. Putz, ele tirou tua frase, que ele viu que encaixou. Porque aí ele pegou pra ele. Aí eu comecei, aí a antena começou, eu falei, é assim que funciona. A saúde de Zacarias e as consequências no grupo. Zacarias, o integrante mais reservado do grupo, também enfrentou grandes desafios. Mauro Fácio Gonçalves, seu nome verdadeiro, lidava com problemas de saúde que impactavam profundamente a sua vida. Ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa, mas a pressão para continuar trabalhando era enorme. Às vezes o comércio é exaustivo, mas é gratificante. Sou neto e filho de comerciantes e fui balconista lá com meu pai. Vendi muita coisa na rua, já vendi bijuterias, vendi samburá, fui engraxate. Aí fui para Belo Horizonte estudar, fui radioator, locutor, teleator, vim para o Rio de Janeiro, conheci os Trapalhões e virei palhaço. A doença de Zacarias era um segredo guardado a 7 chaves, o que levou a muitas especulações. Alguns chegaram a sugerir que ele era bissexual e havia contraído HIV, o que teria causado sua morte. Embora nunca tenha sido confirmado, esses rumores mostram como a vida pessoal dos Trapalhões era cercada de mistérios. O Zacarias dos Trapalhões. Zacarias estava com 55 anos e trabalhava na Rede Globo desde 1976, ao lado dos companheiros Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum. Ele morreu ontem no Rio, aos 56 anos, de insuficiência respiratória. Zacarias, um dos personagens mais meigos do humorismo brasileiro. O ator Mauro Gonçalves morreu hoje. Zacarias era amado por todos, mas seu estado de saúde frágil gerava um clima de preocupação constante. A pressão para que ele continuasse trabalhando, mesmo doente, só aumentava as tensões dentro do grupo. A briga pelo dinheiro e o fim do grupo. Com tanto sucesso, não é surpresa que o dinheiro tenha sido um ponto de discórdia. Os Trapalhões geraram milhões em receitas, fechando muitas publicidades, mas a divisão desses lucros nem sempre foi justa. Renato, como líder, ficava com a maior parte, e isso gerava insatisfação entre os outros membros. Nas tampinhas de Pepsi, milhares de prêmios. Achou? Ganhou! Ô, Piscite, é que a Pepsi tá dando centenas de bicicletas e um montão de barracas. Trapalhadas e molecagens, eu só faço na TV, mas quando eu preciso de uma desentupidora, eu procuro aqui, Hidrocenter, na capa da lista de assinantes. É uma delícia esse Danap. É da Danones? Esse aqui é o que eu gosto. É de morangues. Ah, eu gosto mais do meu. É de limão e mais refrescante. Bom, pessoal, tá na hora do Romeu e Julieta. Que canal vai passar, hein? Ô, da literatura. Romeu e Julieta não é nem de Shakespeare, nem tá nos filmes. É simplesmente queijo com a melhor goiabada que existe. Arisco. Essa sim merece o Oscar. Goiabada arisco, a mais gostosa. Goiabada da caixinha, que é mais higiênica e mais moderna. Mais gostosa, mais fácil de servir, graças à sua embalagem longa vides. Essas brigas financeiras chegaram a um ponto crítico quando Dedé, Mussum e Zacarias se uniram contra Renato, exigindo uma divisão mais justa. As discussões saíram do controle e, por um momento, ameaçaram acabar de vez com o grupo. Mas, como sempre, o sucesso e a pressão do público os mantiveram juntos por pelo menos mais alguns anos. As perdas de Zacarias e Mussum. A morte de Zacarias em 1990 e de Mussum em 1994 foram golpes duros para o grupo. Com essas perdas, o clima já pesado nos bastidores se tornou ainda mais difícil. Sem 2 de seus principais integrantes, os Trapalhões nunca mais foram os mesmos. O homem que deu alegria a milhões de crianças deixa o Brasil um pouco mais triste. Foi enterrado no final da tarde, em São Paulo, o humorista Mussum, dos Trapalhões. Ele tinha 53 anos. Mussum, onde quer que você esteja, eu sei que está muito alegre, muito feliz. Principalmente por ter nos ajudado a salvar tantas vidas.
tantas crianças. Renato Aragão, junto de Dedé, tentaram manter o legado vivo, mas sem o carisma de Mussum e a irreverência de Zacarias, o grupo perdeu grande parte de sua magia. Dedé e Renato até tentaram continuar juntos, mas as constantes polêmicas e o peso das lembranças tornaram isso cada vez mais complicado. Vocês já sabiam que por trás de tanta alegria havia esse monte de desentendimento e polêmicas? Os Trapalhões deixaram um legado gigante na comédia brasileira, mas a vida nos bastidores não foi nada fácil. Mesmo assim, o grupo conseguiu superar muitas dificuldades e criar momentos que ainda fazem parte da nossa cultura. Deixa aí nos comentários o que você achou dessas histórias, e se tiver mais curiosidade sobre os Trapalhões ou outros comediantes e programas de comédia, comenta aí que eu faço mais conteúdo pra vocês. Obrigado por assistir até aqui, eu sou o Tom Abduction e este é o Tom de Humor. Te vejo em outro vídeo.